pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esta aula de língua portuguesa, o conteúdo mais bonito da prova, não é verdade? Hoje nós estudaremos algo extremamente recorrente nos concursos públicos. O que, professora? A famosa acentuação gráfica. Mas o que a gente estuda, professora, em acentuação gráfica? É preciso que nós saibamos diferenciar acento gráfico de acento tônico. Professora, não são sinônimos de forma alguma. O acento tônico diz respeito à tonicidade da palavra, a posição da sílaba mais forte de uma palavra. É por meio da identificação desse acento tônico que eu classifico se uma palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, toda vez que você pensar em acento tônico, você vai pensar em classificação de palavra quanto à posição da sua sílaba tônica, da sua sílaba forte. Uai, professora, e a acentuação gráfica? Você vai se lembrar que gráfico tem a ver com escrita. Então, toda vez que você for resolver uma questão de acentuação gráfica, ela dirá respeito à correta colocação de acentos gráficos nas palavras. Como assim acentos gráficos? Acentos que aparecem na escrita. O acento tônico está voltado para a pronúncia. O acento gráfico é a manifestação escrita de um acento. Professora, toda palavra tem acento gráfico? De forma alguma. Só recebem acento gráfico as palavras de pronúncia improvável. O que é isso? É aquela palavra que sem acento seria pronunciada de maneira incorreta. Do contrário, gente, todas as palavras deveriam ser acentuadas, se não fosse essa questão da pronúncia improvável. Então, é algo tranquilo. Mas quais são, professora, os acentos gráficos existentes na língua portuguesa? Nós temos o acento circunflexo, que não se chama chapéu, viu? É aquele que deixa a pronúncia da vogal fechada. Nós temos o acento agudo, que é aquele que deixa a pronúncia aberta, preste atenção. E nós temos o acento grave, que não diz respeito à posição da sílaba tônica, e sim à ocorrência do fenômeno da crase. Então, para a acentuação gráfica, nos interessa o acento circunflexo e o acento agudo. Professor, e o tio? Ele é um acento? Não, gente. Se o tio fosse acento, ele teria a obrigação de indicar a sílaba tônica, e nem sempre isso acontece. Ele é um sinal apenas de notação léxica. Ele auxilia na pronúncia, ele serve para nasalizar uma vogal. Então, fique atento. Mas como que eu faço, professora, para identificar a sílaba tônica, a sílaba mais forte? Porque muitas vezes eu pronuncio e não consigo perceber. Por exemplo, parede. Eu falo parede e não consigo identificar qual é a sílaba mais forte. A dica, preste atenção. Chame a palavra. Faça de conta que a parede está passando do outro lado da rua. Você chama parede. A sílaba que se alonga é a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica de Anne? Anne. Então, an. Qual é a sílaba tônica de caderno? Caderno. Der. Qual é a sílaba tônica de caneta? Caneta. Ne. Então, nós temos como identificar a sílaba tônica por meio desse chamamento, algo muito simples, na verdade? De acordo com a posição da sílaba tônica, nós vamos dividir essas palavras em grupos. O grupo das proparoxítonas, o grupo das paroxítonas, o grupo das oxítonas. Atenção! Sempre que nós formos dividir a palavra quanto à sua classificação, sempre que nós formos classificá-la quanto à posição da sílaba tônica, fique atento. Nós deveremos contar as sílabas sempre do final para o início. Não é o contrário, é do final para o início. Por que isso? Porque na nossa língua, nós temos palavras com diversas sílabas. Desde palavra com uma sílaba a palavras com 9 sílabas e por aí vai.
Mas na pronúncia, meus queridos, a palavra ou ela tem como sílaba tônica a última, ou ela tem como sílaba tônica a penúltima, ou ela tem como sílaba tônica a antepenúltima. Então, toda vez que você for contar a sílaba tônica, você vai olhar do final para o início. Como assim? Vamos para a prática. O primeiro grupo que nós vamos estudar é o grupo das proparoxítonas. O que é isso, professora? Palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Ô, professora, a antepenúltima é aquela que vem antes da última? Claro que não, né, gente? A que vem antes da última é a penúltima. A antepenúltima, ela vem antes da penúltima, é a terceira do final para o início. Por exemplo, relâmpago, como que eu separo? Relâmpago. Qual é a sílaba tônica de relâmpago? Relâmpago. Lã. Última, penúltima, antepenúltima. 1, 2, 3. Proparoxítona. Vamos seguindo. Período. Período. Cuidado com a palavra período, porque ela é muito recorrente em prova. Período. Qual é a sílaba tônica? Ri. Última, penúltima, antepenúltima. Retrógrado. Retrogrado, que significa ultrapassado. Retrógrado. Última, penúltima, antepenúltima. Último. Última, penúltima, antepenúltima. O que a gramática nos diz sobre a acentuação das proparoxítonas? Preste atenção. Todas as proparoxítonas da língua portuguesa são obrigatoriamente acentuadas. Anote isso aí. Todas. Se você está diante de uma proparoxítona e ela se encontra sem acento, você tem duas possibilidades. Ou ela está escrita de maneira equivocada, ou ela não pertence à língua portuguesa, como é o caso da palavra performance. Performance, proparoxítona, e não é acentuada porque se trata de uma palavra de língua estrangeira. Observe que se nós formos olhar do início para o final da diferença, aqui nós temos a primeira sílaba, aqui nós temos a segunda sílaba, mas do final para o início, elas são exatamente iguais no que tange ao posicionamento da sílaba tônica. Aí muito aluno me pergunta, professora, é rúbrica ou rubrica? Vamos analisar? Ó, rúbrica. Se for rúbrica, última, penúltima, antepenúltima, deveria ser acentuada. É acentuada essa palavra? Não é. Então, não se trata de uma proparoxítona. Não é rúbrica, gente. É rubrica. Rubrica. Então, se houvesse uma questão que cobrasse o acento tônico e não o gráfico de uma proparoxítona, ela não estaria dizendo respeito à acentuação escrita, ela estaria dizendo respeito simplesmente à classificação. Quanto ao acento tônico, a palavra última é o quê? Proparoxítona, isso é acento tônico. Repare que a própria palavra proparoxítona é uma proparoxítona, olhem que coisa linda. Vamos seguindo. Agora, nós entraremos ao maior grupo de palavras da língua portuguesa, o grupo das paroxítonas. Paroxítonas, meus amores, são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima, a segunda do final para o início. Aqui se encontra o maior número de palavras e nós não acentuaremos todas elas. Nós só acentuaremos aquelas de pronúncia improvável. Se eu acentuasse todas, mesa teria de ser acentuado, ó, mesa, penúltima, caderno, cadeira, Anne, professor, tudo deveria ser acentuado. Eu acho interessante que normalmente quando nós não sabemos a pronúncia de uma palavra, a nossa tendência é pronunciar essa palavra como se ela fosse uma paroxítona. Nós vamos aprender como descobrir uma pronúncia com base nas regras de acentuação. Vamos lá. Por exemplo, fácil. Olhem que lindo. Fácil. Qual é a sílaba tônica? Fá, última, penúltima. Se eu não colocasse o acento, é muito provável que muita gente leria fácil, né? O que a gramática fala? Toda vez que você tiver uma paroxítona terminada em L, ela receberá acento. Toda vez. Da mesma forma que hífen.
hífen. A sílaba tônica é a penúltima. E por que eu acentuo? Porque se trata de uma paroxítona terminada em N. Quando eu falo dessa terminação, eu estou justificando o acento da palavra. A prova ama cobrar. São acentuadas pelo mesmo motivo, pela mesma regra, pela mesma justificativa. Isso diz respeito à terminação da palavra. Líder, ó, líder. A sílaba tônica é a penúltima e ela é acentuada porque se trata de uma paroxítona terminada em R. Tórax, olhem que lindo. Tórax. Professor, eu não posso separar tórax. Não existe na língua portuguesa sílaba formada só por consoante, viu, gente? Então, qual é a sílaba tônica de tórax? Tórax. O tó, né, paroxítona terminada em X. Ô, professora, qual é o plural de tórax? Um tórax, dois tórax, né, gente? Não precisa colocar a palavra no plural, não. É uma paroxítona aí que termina em X. Então, se eu falar meus tórax, não está errado, ok? Táxi. Paroxítona terminada em quê? Em I. Observem aí que a sílaba tônica é o tá. Ô, professor, e se eu colocasse no plural? Sem problema algum. Você poderia dizer que é uma paroxítona terminada em I, seguida de S. O plural aí não interfere. Bônus. A sílaba tônica é o bom. Paroxítona terminada em S, professora? Não. Se eu acentuasse toda paroxítona terminada em S, eu acentuaria cadeiras, canetas, cadernos. Eu acentuo porque termina em us ou S. Da mesma forma que fórum, sílaba tônica fó, eu acentuo porque termina em e não em M. Senão eu acentuaria estiveram, foram, estavam. Porque eu acentuo ima, olhem só, ima. Trata-se de uma paroxítona, cuidado com isso aqui, terminada em an. Não é em a, não, não. An é diferente de a. Porque se eu acentuasse toda paroxítona terminada em a, eu acentuaria mesa, e eu não acentuo. Reparem que aí nós temos tio, porém a sílaba tônica é o i, né? Ima. Então, cuidado, tio não é acento, é simplesmente um sinal de notação léxica. Olhem como que o português é lindo, gente. O português é lindo demais. E ainda há quem diga que o português é difícil, na verdade, tudo mentira desse povo. Órgão, a sílaba tônica é ó, e eu acentuo porque se trata de uma paroxítona terminada em ão e não em ó, né? Senão eu acentuaria caderno. Professora, por que eu acentuo tríceps? Vamos separar tríceps? Tríceps. Não existe sílabas formadas só por consoante. Tríceps. A sílaba tônica é o tri, a penúltima, e se trata de uma paroxítona terminada em PS, então ocorre acento. História. Cuidado com a palavra história. Vamos separar história? Aí muita gente fala assim, é história ou história? Qual é a dica que eu dou a você? Quando você chamar essa palavra, você vai verificar se esse i, isso vale tanto para o i quanto para o u, viu, meus queridos? Ele fica longo ou ele fica curto? Ele é rápido ou ele é devagar? Vamos ver. História! História! O i é rápido ou lento? Ele é rápido. Você não fala história! História! Toda vez que ele for rápido, preste atenção nisso aqui, você não separa. Por que isso? Porque o i e o u, quando eles são rápidos e estão ao lado de uma vogal, eles são classificados como semivogais. Semivogais são sons vocálicos fracos, que se unem a uma vogal na mesma sílaba. Ó, professor, então por que eu acentuo história? História! Porque se trata de uma paroxítona terminada em ditongo. Quando você é criança, você aprende que ditongo são duas vogais na mesma sílaba. Mas quando você cresce, você deve aprender que, na verdade, é a junção, né, de uma vogal com uma semivogal, ou o contrário, uma semivogal mais uma vogal, porque a vogal tem um som forte e a semivogal o som fraco. Ok? Então, por que eu acentuo história? Porque se trata de uma paroxítona terminada em ditongo. E toda paroxítona terminada em ditongo é obrigatoriamente acentuada. Vamos seguindo. Por que eu acentuo enxáguen? Porque se trata de uma paroxítona terminada em guen. Por que eu acentuo enxáguam? Paroxítona terminada em gon. Ai, professora, pelo amor de Deus, são muitas regras. O que a gente não faz para as bênçãos aprenderem, não é verdade? O que você vai fazer? Você vai memorizar
a musiquinha que eu ensinarei agora. Em vez de ficar cantando o que você canta no seu chuveiro, cante a música da acentuação. Aí na hora da prova, ô dó de vocês, vocês se lembraram de mim cantando. Olhem que maravilha. Professora, em primeiro lugar, você é cantora? Gente, eu não sou cantora. Então não é interessante eu começar a cantar e vocês começarem a rir da cara da professora, mesmo aí do outro lado da telinha. Cuidado, Deus está vendo. Viu? Deus está vendo. Em segundo lugar, a música ficou bonita? Não, gente, não ficou bonita. Mas é útil. Você vai aprender, você verá que o final não coube na melodia, nós tivemos que fazer um arranjo, mas vai dar certo. Então preste atenção. Olhem a musiquinha aqui. Professora, qual é a melodia dessa bendita música? Melodia de parabéns para você, para ninguém dizer que não conhece. Olhem só, fica assim, ó. Preste atenção, vamos lá. Paroxítonas vão ter acento se são terminadas com as letras que agora virão. L, N, R, X e o zoom. S de tongo, preste bem atenção. Guenguão. Reparem que dá uma falhada aí no guenguão, mas a gente tem de colocar. Cuidado, gente, porque se você cantar o S, o M, não cabe na melodia. É o, e os, ão. Olhem como que o português é maravilhoso. Lindo demais, não é verdade? Vamos seguindo para as oxítonas. As palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última. Eu acentuo todas? Claro que não, só as de pronúncia improvável, que são aquelas que possuem essas terminações. Por exemplo, cajá, a sílaba tônica é a última, já. Por que eu acentuo? Porque se trata de uma paroxítona terminada em A. Paroxítona não, professor endoidando, de uma oxítona terminada em A. Fique atento. Tanto faz se é o singular ou plural, viu? Poderia ser cajás. Café, oxítona terminada em S. Pó, oxítona terminada em O. Armazém, oxítona terminada em EM. Cuidado. Parabéns, oxítona terminada em ENS. Para facilitar a vida de todos, uma musiquinha para variar, não é verdade? Qual é a melodia? Vocês vão notar que esta ficou mais bonitinha. Ficou bem mais bonitinha do que a outra. Coube tudo na melodia. Melodia de quê, gente? Atirei o pau no gato. Fique atento, ó. Se a palavra é oxítona, terminada em A, E, O, em, ex, tem acento, tem como ocorre em paletó, rodapé e parabéns. Amém. Não ficou melhor? Olhem como que esse português é maravilhoso, gente. O povo tem coragem de falar que português é feio, que português é difícil, tudo mentira, tudo intriga da oposição. O que você precisa saber? O que você acentua aqui nas oxítonas, você não pode acentuar nas paroxítonas. Se você acentua uma oxítona porque termina em A, você não pode acentuar uma paroxítona que termina em A, porque as regras não podem coincidir. Por exemplo, eu acentuo hífen, nós vimos hífen, paroxítona terminada em N, mas se eu colocar no plural, hífens, eu não posso acentuar. Por quê? Porque fica uma paroxítona terminada em ens. E eu acentuo o oxítona terminada em ens. Então, é o que eu acentuo aqui, eu não acentuo lá. O povo me pergunta, é catéter ou cateter? Se for catéter, se for catéter, é uma paroxítona terminada em R. E toda paroxítona terminada em R é acentuada. Já verificaram se essa palavra tem acento? Não tem, viu, gente? Então não é catéter, é cateter. Cateter, oxítona, por isso não recebe acento. Muito aluno me pergunta assim, professor, se houver um hífen na palavra, por exemplo, buscá-lo, como que eu analiso essa regra de acentuação? Você desconsidera, concurso ama isso, o que vem após o hífen, viu? Você desconsidera. Buscá-lo, oxítona, terminada em A. Você desconsidera o que vem após o hífen. O português lindo, gente. Vamos seguindo, vamos seguindo. Agora, nós vamos para os monossílabos tônicos. O que é uma palavra monossílaba? É aquela que só tem uma sílaba. Então, eu não preciso perguntar qual é a tônica, não é verdade? Fique atento. Professor, o que é um monossílabo tônico? Tônico é aquele monossílabo que possui sentido.
Fique atento, viu? E uma pronúncia também forte. Ele possui sentido. Eu acentuo todo monossílabo tônico? Não, eu acentuo o que termina em A, E, O. Fique atento. Pá, ainda que fosse no plural. Pá, monossílabo tônico terminado em O. Pé, monossílabo tônico terminado em E. Pó, monossílabo tônico terminado em O. Professor, eu acentuo o monossílabo tônico terminado em U? Não. Então não faz sentido você que escrevia na porta do seu banheiro esta palavra e colocava acento. Gente, pelo amor de Deus, não ocorre acento em monossílabo terminado em U. Claro que você não vai ficar escrevendo isso mais em parede, não é verdade? Mas se a vontade tiver demais, não estiver suportando, eu vou morrer se eu não escrever. Coloque sem acento. Aí uns alunos me perguntaram assim esses dias, professor, e a oxítona terminada em U? Perdeu o acento gráfico? Caju, por exemplo? Gente, não existe isso aí, não. Eu acentuo o oxítono que termina em A, E, O, em is. Caju não tem acento, não. Lá perto de casa no sacolão tem. O caju de lá deve ser diferente do da gramática. Não é verdade? Se todo mundo conhecesse a nossa gramática, conseguiria perceber o quanto o português é lindo. Vamos seguindo. Agora, meus amores, nós estudaremos uma regra que se sobrepõe, preste atenção, a regra de oxítona e a regra de paroxítona. Ela só não mexe na proparoxítona porque a proparoxítona é soberana, ela é obrigatoriamente acentuada. E é a regra do hiato. O que é um hiato? O hiato é um encontro vocálico que diz respeito à sequência de duas vogais em sequência em sílabas separadas. Uma dica, a própria palavra hiato é um hiato. Por exemplo, vamos separar? I-a-to. Aqui eu tenho um hiato, ó. Duas vogais em sequência em sílabas separadas. Gente, a regra de acentuação dos hiatos, gravem, diz respeito às vogais I e U. I, U, somente. Qual é a regra? Eu acentuo o I e o U dos hiatos se esse I e esse U forem tônicos, estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Por exemplo, saúde, saúde. É hiato? É hiato. Qual é a sílaba tônica? Saúde, U. O U é tônico, é hiato e está sozinho. Mas é uma paroxítona terminada em E. Mas a regra que justifica o acento aqui não é a de paroxítona, é a regra do hiato. Faísca. 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 O I é tônico, é hiato e está seguido de S. Recebe acento. Cuidado, gente, porque nem sempre haverá equivalência de acentuação no singular e no plural. Por exemplo, eu acentuo juiz, juiz. O I é tônico, é hiato, mas está a seguir dizer. Eu não acentuo. Mas se eu colocar no plural, juízes, juízes. O I é tônico, é hiato e está sozinho. Recebe acento. Então, nem sempre haverá equivalência entre singular e plural. Vamos lá. O novo acordo ortográfico, grave isso aqui, aboliu os acentos de O e E. Vamos entender. O novo acordo ortográfico, gráfico é escrita, já falei. Ele mexeu apenas com a escrita das palavras e não com a pronúncia. Fica atento. Ele foi assinado, ele foi acordado para que os países lusófonos, falantes de língua portuguesa, tentassem unificar, aproximar a escrita. Então, é para a escrita ficar mais próxima, para ficar mais unificada. Por exemplo, Angola, Príncipe, Timor-Leste, esses países que falam língua portuguesa. Ok. O novo acordo, ele entrou em vigor em 2009, mas ele só se tornou completamente obrigatório a partir de 2016. Então, de 2009 até 2016, coexistiam as duas ortografias. A partir de 2016, só a nova. Lembrando que esse acordo foi proposto lá em 1990. É porque demora, gente, as coisas demoram. Já aconteceu de o concurso cobrar com base no acordo de 1990 e o povo ficar se descabelando sem saber que acordo era esse. Era o novo, viu? A prova estava cobrando o novo. Antes do novo acordo, preste atenção nisso aqui. Nós tínhamos acento em o e e. Por exemplo, vou, vem, aqueles verbos que dobram a letra E, que para facilitar eu coloco crer, de, lever, crer, dar, lei, ver, leem. Esses verbos que dobram a letra E, né, e seus derivados, recebiam acento circunflexo na primeira vogal, o O e o E. O que o novo acordo fez? Aboliu. Não ocorre mais esse acento. Beleza? Não ocorre mais acento em hiato de vogal repetida.
Além disso, o novo acordo, ele tirou acento desses hiatos que nós acabamos de estudar, preste atenção. Se eles forem precedidos de ditongo decrescente e estiverem na penúltima sílaba, esse I e esse U, se forem paroxítonas. Vocês vão notar, meus amores, preste atenção, que o novo acordo ele mexeu em palavra paroxítona. Proparoxítona continua igual, oxítona continua igual. Então vamos lá. O que é um ditongo decrescente? É quando nós começamos no som forte da vogal e terminamos no som fraco da semivogal. Por exemplo, a palavra feiura. Feiura, feiura. O é tônico, é hiato, está sozinho, mas não recebe acento. Porque aqui eu tenho um ditongo. Vamos olhar esse ditongo? Fei! Eu escuto mais o E que o I. Então eu tenho o som forte da vogal e termino no som fraco da semivogal. Eu decresço numa escala de som. Toda vez que o hiato estiver na penúltima e for precedido de tom decrescente, não ocorre mais acento, como é o caso da palavra baiuca, que tem a ver com bar, né? Lá em Diamantina mesmo tem um café a baiuca, não é verdade? Então, toda vez que o hiato for precedido de ditongo decrescente em uma paroxítona, não ocorre mais acento, viu, gente? Ô, professora, aí alguns alunos me perguntam, então por que, com base, né, nessa vogal repetida, né, eu acentuo fríssimo? Fri, e, simo, fríssimo. Última, penúltima, antepenúltima. É pela regra de hiato? Claro que não. É pela regra de proparoxítona e ela é soberana, toda proparoxítona é acentuada. Aí um aluno me perguntou assim esses dias, ô professor, então se o I fotônico ou o forem hiatos estiverem sozinhos ou seguidos de S, sempre tem acento? Eu falei, ó, normalmente sim. Então por que eu não acentuo a palavra ia? Ia, ia. Muito simples, gente. Porque aqui é a primeira vogal. Não pode ser a primeira vogal do hiato, tem que ser a segunda, tem que ser a última. Para a regra do hiato valer, o I e o U não podem ser a primeira vogal. Viu? Não podem ser a primeira vogal do hiato. Ah, então por que eu acentuo a palavra íamos? Íamos. Muito simples. Última, penúltima, antepenúltima, regra de proparoxítona. Esteja atento para que você não confunda. Ô, professor, é gratuito ou gratuito? Se fosse gratuito, teria acento e não ocorre, viu, gente? Gratuito. Tem nada de gratuito, não. Atenção a um detalhe. Eu disse a vocês que as palavras que recebem acento são aquelas que têm pronúncia improvável. Por isso, eu não acentuo os hiatos I e U se eles vierem seguidos de NH. Porque como o NH já nasaliza esse I, eu não preciso acentuar, porque a pronúncia fica provável. Por exemplo, rainha, rainha. Alguém pronuncia rainha? Muito difícil, né, de acontecer. Então, quando, ó, é tônico, é hiato, está sozinho, mas eu não acentuo porque vem seguido de NH. Isso aí não tem nada a ver com o novo acordo, isso aí já existia. Então, fique atento. Vamos seguindo. Agora, nós vamos estudar uma regra que está dando pano para manga. Por quê? Antes do novo acordo, existiam inúmeros acentos diferenciais. O que é um acento diferencial, professora? É aquele acento, gente, que serve para diferenciar palavras homógrafas, palavras cuja escrita é igual. Antes do novo acordo, existiam vários: para verbo, para preposição, pelo preposição. Tudo foi abolido, só continuaram esses aqui. Olhem só. Eu continuo acentuando pôde para diferenciar de pode. Qual é a diferença? Pôde é passado. Ontem ele não pôde vir à aula, mas hoje ele pode, presente. Eu continuo, aqui é obrigatório, viu? Eu continuo acentuando por verbo, eu vou pôr o livro no sentido de colocar, para pôr preposição, quando eu digo por favor. Isso aqui é obrigatório. Forma e forma é facultativo. Você escolhe se acentua ou não. Você pode acentuar o forma para diferenciar de forma ou não acentuar, é facultativo. Os demais, gente, foram abolidos, viu? Só esses aqui continuaram em vigor. Os verbos ter e vir e seus derivados, eles são extremamente cobrados, eles despencam nas provas do concurso público, então você vai ficar atento, é sua obrigação. Existe uma regra específica porque ter e vir e seus derivados, manter, intervir, por exemplo, não dobram a letra E no plural. Eles não dobram. Então, o que a gramática te aconselha a fazer? Ele tem, singular, ele vem. Quando eu tenho um sujeito plural, eu pergunto antes do verbo quem pratica aquela ação e acho o sujeito. Por exemplo, quem tem? Eles, plural.
Quando o sujeito é plural, para identificar o plural, você coloca acento circunflexo. Eles intervêm, eles mantêm. Toda vez que ter e vir e seus derivados estiverem no plural, na terceira pessoa do plural, você tem a obrigação de colocar o acento circunflexo para indicar esse plural, porque o verbo não dobra a letra E. Só dobram a letra E, crer, dar, ler e ver. Crer, de, ler, ver. Agora, os derivados no singular recebem acento agudo na terceira do singular. Por que isso, professora? Por que só não no plural? Porque quando eu falo mantém, eu tenho uma oxítona terminada em "em". E toda oxítona terminada em "em" é obrigatoriamente acentuada. Então vamos recapitular. Ter e vir e seus derivados recebem acento circunflexo no plural. Beleza. Os derivados de ter e vir recebem acento agudo no singular. Simples assim, porque se tratam de oxítonas terminadas em "em". Agora, meus amores, nós vamos para a última regra, a regra que as pessoas estão mais confundindo, que é a regra dos ditongos abertos, eu, oi, ei. Para facilitar a memorização, as pessoas falam eu, oiei, eu, oiei, mas tem que se lembrar que a pronúncia é aberta, eu, oi, ei. Segundo a regra, gente, gramatical, os ditongos abertos el, oi, ei, consertem aí, ei, né? Aqui é um izinho bem bonito, el, oi, colocar aqui, el, oi, recebem acento independentemente da posição. Por exemplo, dói. Por que eu acentuo? Ah, é um ditongo aberto, oi, um monossílabo terminado em oi. Chapéu, você não disse que a oxítona terminada em u não recebe acento? Sim, a regra aqui é outra. É porque eu tenho uma oxítona terminada em ditongo aberto, el. Ó, professora, estreia. Como que eu separo? Uma dica. Estreia. Ô, professora, eu tenho um i entre duas vogais. O que é que eu faço? Deixe na sílaba anterior. Estreia. Ideia. Papagaio. Sai. Ah. Sempre que você tiver esse i entre duas vogais e ele for fraco, você deixa na sílaba anterior. O que o Nova Corte fez? Tirou essa regra, aboliu em paroxítonas. Ou seja, se el ou ei estiverem na penúltima, não tem mais acento. É por isso que nós não acentuamos mais ideias, joia, estreias, jiboia, porque se o ditongo aberto estiver na penúltima, não recebe mais acento gráfico. Fique atento para que você não confunda. Vamos seguindo. Agora, nós vamos entender o que é uma palavra necessariamente acentuada. A gramática, muitas vezes, traz umas palavras que são cobradas em provas nesse sentido. Que é isso? Palavra necessariamente acentuada é aquela que não existe sem acento na língua portuguesa. Vamos ver aqui. Último, se eu retirar o acento, vira o quê, professora? Vira o timo. Existe ou não existe? Existe. Existe o verbo ultimar, que é dar a palavra final. Então, eu ultimo, ele ultima. É necessariamente acentuada? Não. Só é necessariamente acentuada aquela que deixa de existir. Vamos lá. Até, se eu retirar o acento, vira ate. Existe? Existe o verbo atar, se eu dou uma ordem, se eu dou uma ordem, não uma ordem, né? Uma ordem, ate aqueles nós. Não é necessariamente acentuada. Existe fórmula. Se eu tirar o acento, vira o quê? Formula. Existe? Existe, não é necessariamente acentuada. Veículo, vira o quê? Veículo. Existe o verbo veicular, eu veiculo as informações. Não é necessariamente acentuada. Própria, se eu retirar o acento, vira o quê? Vira propria. Existe? Não existe, gente. Então, ela é necessariamente acentuada. Né? Existe a propria. Agora, propria, não, pelo amor de Deus, também não é esculhambada assim, não. Infância, se eu retirar o acento, vira o quê? Infancia? Existe? Não, é necessariamente acentuada. Agora que nós já vimos as regras, nós vamos aplicar nas questões. Fique atento, vamos lá. O i e o u devem ser acentuados em todas as palavras. Se é a regra do i e o u, é a regra de quê? Dos hiatos. Vamos entender isso aqui. Balaústre, o que é balaústre, professora? Quando você está no ônibus, para você não cair, você se segura no balaústre, aquele ferrinho lá mesmo. Vamos lá. Balaústre, balaústre. O é tônico, é hiato, é a segunda vogal e tem S. Acento. Cafeína, cafeína. O I é tônico, é hiato, é a segunda e está sozinho. Faísca, nós já vimos que possui judaísmo.
Judaísmo. O I é tônico, é hiato, é a segunda, está seguido de S. Já achamos a resposta. Gente, acho muito feia a resposta na letra A, mas como é a questão de um concurso público, eu tenho de deixar na íntegra. Porque toda vez que o hiato está sozinho ou seguido de S, é a sílaba tônica, é a letra I, é a letra U, e não é a primeira vogal, ele tem acento. Então, A de Anne, A de aprovação. Professora, na letra B, qual é o problema? Cairdes, né, gente? Ó, cairdes. O I veio seguido de R, então eu não posso acentuar. Qual é o problema da letra C? Uai, o problema é tainha, né? O NH aqui. Eu não acentuo hiato seguido de NH. Qual é o problema da letra D? Raiz, né? Raiz. Eu não acentuo hiato seguido de Z. Então só pode ser qual letra, meus queridos? Letra A de Anne, letra A de aprovação, em nome de Jesus, né? Vamos à letra B. Assinale a série em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Sugiro que você grife o comando principal ou circule, destaque de alguma maneira, pela mesma regra. Vamos lá. Juíza, já vimos, ó, juíza. Que regra é essa aqui? Hiato. Período nós já analisamos lá atrás, proparoxítona. Friíssimo já analisamos lá atrás, proparoxítona. E possuía? Possuía, regra de hiato. Então não é a mesma regra. Mistério, mistério. Por que eu acentuo mistério? Mistério. Paroxítona terminada em estongo. Pônei, eu posso considerar terminada em ditongo ou terminada em i, né? Cabem as duas regras. Tinhas. Paroxítona terminada em estongo em i, seguida é saída, e da regra de hiato, aqui já não deu. Caráter, paroxítona terminada em R. Femo, paroxítona terminada em R. Fácil, paroxítona terminada em L. Táxi, paroxítona terminada em I. É a mesma regra? Ô, gente, todas são paroxítonas. Se não houver uma alternativa mais específica, nós marcaremos a letra C. Mas se houver uma alternativa cujas terminações sejam as mesmas, aí nós teremos de ir por ela. Quanto mais específica, mais correta. Cajá, oxítona terminada em A. Maracujá, oxítona terminada em A. Já vimos que desconsideramos o que vem após o hífen. Atacá-la, oxítona terminada em A. Buscá-los, oxítona terminada em A. Qual letra nós vamos marcar aqui, professora? Claro que é a letra D de doce, como é o nosso maravilhoso português. Docinho, docinho, delicioso. Pode saborear à vontade. Toda vez que eu tenho uma alternativa cuja regra é a mesma, tem as mesmas terminações, ela é a correta. Então, aí todas são oxítonas terminadas em A. Vamos à questão número 3. Nenhuma das palavras pode ser acentuada. Lápis tem de ser acentuada. Paroxítona terminada em I, seguido de S. Canoa, paroxítona terminada em A, não temos. Abacaxi, não temos. Jovens, não temos. Jovens, paroxítona terminada em ens. E eu acentuo oxítona terminada em ens. Não pode ser a letra A. Ruim, não é ruim, viu, gente? A pronúncia é ruim. Ruim, não tem acento. Oxítona terminada em I. Sozinho, não tem acento. Sozinho, paroxítona terminada em O. Aquele, não tem acento. Paroxítona terminada em E. Traiu, oxítona saiu, oxítona terminada em U. Já achamos a resposta. B de bonito demais, como é o nosso maravilhoso português. Afinal, gente, é como eu sempre digo, o português é lindo. Qual é o problema da letra C? Ônix, paroxítona terminada em X, e orquídea, paroxítona terminada em estongo. Letra D, qual é o problema? Légua, né, gente? E tênis, légua, paroxítona terminada em estongo, e tênis, paroxítona terminada em I. Cuidado com as paroxítonas terminadas em ditongo. Por exemplo, a palavra história, nós vimos que se separa assim, né? É uma paroxítona terminada em estongo. Aí alguns alunos me falam, mas eu já ouvi falar que pode ser uma proparoxítona eventual, acidental. Isso pode acontecer? Pode. Cuidado. Como assim? Na língua portuguesa, no Brasil, né, a língua portuguesa é usada de maneira diferente. Nem todo mundo conversa da mesma maneira. Então, pode acontecer de, em vez de história, a pessoa pronunciar história, prolongando esse i. Quando isso acontecer, olhem só,
nós consideraremos, em vez de história assim, nós consideraremos uma proparoxítona, história. Uai, professora, como que fica na hora da prova? Preste atenção. A regra básica, a regra geral, é que se trata de uma paroxítona terminada em ditongo. Ponto. Se não houvesse essa alternativa de paroxítona terminada em ditongo, você consideraria como proparoxítona. Essa regra de proparoxítona, quanto às paroxítonas terminadas em ditongo, ela vem numa nota de rodapé. Então, é só se não houver a primeira. A que se sobrepõe, a que é primordial, é a de paroxítona terminada em ditongo. Só se não houver essa possibilidade que você considere esse tipo de palavra, essa paroxítona terminada em ditongo, como uma proparoxítona. Ficou claro? Mas a regra geral é paroxítona terminada em ditongo. Não vamos confundir, pelo amor de Cristo. Vamos à próxima. Aponte a frase em que há um erro de acentuação. Em que há erro. Um pensamento que nos ilumine a existência. Existência, paroxítona terminada em ditongo. Eis o melhor presente que os céus podem nos dar. Ditongo aberto el. Correto. No esquema cósmico, última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Tudo tem um propósito a preencher. O que tem um propósito? Tudo. O sujeito aqui está no singular. O verbo ter sobe, recebe acento se estiver no plural. Então, já achamos a resposta. Mais uma vez, B de bonito demais. Afinal, o português é lindo, gente. O acaso é, talvez, o pseudônimo que Deus usa quando não quer assinar suas obras. É monossílabo terminado em é. Pseudônimo, última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Quando não quer assinar. Lembrando que tio não é acento. Correto. A pessoa que não lê, monossílabo terminado em é. Mal ouve, mal vê, monossílabo terminado em é. Então, B de bola. Vamos à última questão. E eu acho a última questão simplesmente maravilhosa. Diante da visão de um prédio indicando sapataria com este nome, um jovem deparou com a dúvida. Como pronunciar a palavra? Observe. Levando o problema à sala de aula, a discussão girou em torno da necessidade de conhecer as regras de acentuação e especialmente do auxílio que elas podem dar à correta pronúncia de palavras. Após discutirem, 3 alunos apresentaram as seguintes conclusões a respeito da palavra. Se a sílaba tônica for o li, papalia, a escrita deveria ser papalia, pois estariam formando um hiato. Vamos ver? Li. De fato é um hiato, mas tem acento? Não. Porque para acentuarmos, tem que ser a segunda vogal, está sozinho ou seguido de S. Comecei pela 2. Vamos para 1. Se a sílaba tônica for o segundo par, a escrita deveria ser papalha. Papalha, pois a palavra seria paroxítona terminada em tom crescente. Papalha, última, penúltima, terminada em tom crescente. Com certeza. Começa no som fraco da semivogal, termina no som forte da vogal. Se a sílaba tônica for o li, a escrita deveria ser papalia, sem acento, pois não haveria razão para o uso do acento gráfico. Com certeza, né? O hiato aí está na primeira e acompanhado de ele. A conclusão está correta apenas em qual? 1 e 3. Para fecharmos com chave de ouro, D de doce, como é o nosso maravilhoso português. Docinho, docinho, delicioso. Eu espero, meus amores, que vocês tenham aprendido bastante e que no dia da prova vocês arrebentem. Afinal, o português é lindo demais. Até a próxima aula!